Gente, super boa noite para quem está chegando aqui pela primeira vez. É um prazer enorme. Mais do que nunca eu preciso falar um pouco sobre essas lives que a gente tem realizado toda quarta-feira. Ela tem um propósito muito especial, que é o aniversário de 10 anos da Carreira Bistrô, né? É algo que a gente de fato quis celebrar de uma maneira adequada, apropriada para o momento que a gente está vivendo, sem contudo perder a possibilidade de levar ao nosso público, aos nossos clientes, aos nossos amigos, às pessoas que são parceiras, conteúdos curados, né? Como a gente fala, com qualidade. E nesse momento que a gente precisa tanto, né, inventar, né, criar um novo repertório. A Fernanda Reutemann esteve comigo há 2 semanas atrás e ela falou muito disso, do inédito, né? Quanto que nós temos que agora criar um repertório para o inédito que a gente está vivendo. Então, esse é o objetivo das lives, é de fato criar um ambiente de aprendizagem, de troca. Ângelo, querido, super obrigada pelas suas palavras, da melhor curadoria. Temos feito um trabalho assim de time, com o apoio do Márcio Martins, da Trevo, assessoria de comunicação, com a minha equipe maravilhosa, Tauana, Jane, Robson, Simone Mendes, e sugestões de vocês, porque a gente tem recebido muitas sugestões. As lives terminam, as pessoas mandam não só os feedbacks daquele dia, mas também sugestões, comentários, dicas, livros. A gente está adorando, né? Dá vontade de fazer isso para sempre, né? Então, super obrigada mesmo. Essa é a 15ª live que a gente vai estar realizando hoje. E, aliás, se vocês puderem, mande aviãozinhos, né, para os amigos. Vamos chamar, porque hoje a live é muito legal, que é uma pessoa muito querida também. Eu pude sentir a popularidade, como as pessoas gostam da Jaqueline Hash, né? Eu fiquei muito honrada dela ter aceitado o nosso convite, mas fiquei surpresa mais ainda positivamente com como ela é querida, como as pessoas têm assim uma admiração enorme. Então chamem 2, 3, 4 pessoas para que a gente possa aumentar aqui o nosso público e levar uma boa mensagem para todo mundo. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu também gosto de falar no início, enquanto as pessoas estão chegando, é que na semana passada a gente teve a live com o Zé Ricardo Noronha, falamos sobre Employee Customer Experience, foi muito legal. Quem não viu, veja no nosso feed lá no nosso Instagram. Muito bacana, um conteúdo de primeira. O Zé tem uma energia incrível, né? Contagiante. Todo mundo que assistiu curtiu demais. E eu convido vocês a assistirem. O Zé tem um trabalho maravilhoso na área de vendas consultivas. Ele é um estrategista de vendas, é um profissional de primeira. E já para poder dar o gancho, né? Porque às vezes não dá tempo no final. A próxima live da semana que vem, do dia 30, eu vou conversar com Alexandre Fialho. Alexandre, ele é filósofo, administrador, ex-executivo, consultor, ele é mentor de executivos, conselheiro de empresas, fundador da Mind Your Business, né, uma consultoria. E o Alexandre vai falar de um tema que eu achei muito legal. Ele vai falar a hora e a vez da brasilidade. Ele vai falar de valores brasileiros, né, o que nós temos, né? Um pouco daquela antítese da nossa, a questão da síndrome do vira-lata, né? É a antítese disso, o que temos de bom, onde estão as nossas potências. E super legal também que o Alexandre, ele é enólogo e ele ainda vai trazer 2 dicas de vinhos brasileiros para a gente poder conhecer, né, o que de bom a gente tem. Então, achei super legal, não percam, quarta-feira que vem. Enquanto Jaqueline chega, né? Eu digo que Jaqueline dispensa apresentações, né? Oi, minha querida. Boa noite, oi. Um beijo muito querida aqui. Nossa, olha, alguns eu não conheço ainda, mas eu tenho certeza que muitos estão aqui exatamente por você. Então, mas olha só, agora se misturam os seus queridos com os meus queridos e temos os nossos queridos. Graças a Deus. É assim que é a vida, né, Jaque? Essa troca, né? Então, gente, olha, a Jaque dispensa apresentação porque ela é uma pessoa muito conhecida, né? Mas de qualquer maneira é importante, né, falar que além de consultora, a Jaque é professora do MBA de RH na PUC Rio. É uma pessoa extremamente conhecida não só por seleção, né? Acho que tem ali um início
da sua atividade profissional, mas Jaqueline é uma consultora de desenvolvimento organizacional, humano, uma pessoa incrível que eu, a minha vida toda, pude ter algum tipo de contato, né? Ou até mesmo encontros em congressos, em eventos, em atividades. Mas, mais do que nunca, já que eu queria te dizer, né? Eu não tive a chance de te falar isso na nossa reunião, que foi um prazer tão grande poder conversar com você essa semana, só nós duas, que eu desejo que a gente faça isso muitas mais vezes por uma troca de tanta qualidade. Então, muito Já obrigada. topei. Oba! Eu tenho dito que eu tenho a satisfação de poder conversar com os meus convidados 2 vezes. Uma sem a preocupação do horário, então é uma conversa mais longa. E aqui, rapidinho, mas com muita qualidade também. Então, super obrigada. E se tiver alguma coisa que você queira falar, fique à vontade antes da gente começar. Eu quero. Eu queria, na verdade, agradecer muito a você e a Carreira Bistrô. Na verdade, assim, estar presente no aniversário de 10 anos de vocês realmente é uma honra. Eu estou muito, muito feliz da gente estar junto aqui. Parabéns para vocês. Obrigada, obrigada. Você sabe que ser empreendedora nesse país não é uma coisa simples, né? Sei. Então a gente tem que celebrar mesmo. Isso. Bem, olha só, gente, o nosso tema, e eu fiz aqui um introito, né? Nosso tema de hoje é sobre as competências para os novos tempos. Quando a Jaqueline e eu conversamos, nós mudamos um pouco o caminho que a conversa poderia ir para melhor, né? E eu achei muito legal, sabe, Jaque, porque a gente falou também da sua história, da sua trajetória. Então a gente vai misturar as duas coisas para trazer assim de uma maneira muito prática, né? Como é que as coisas acontecem? Como é que a gente tem que estar antenado para novos conhecimentos, novos aprendizados, né? E antes de começar, antes de fazer essa primeira pergunta, eu gosto muito de poesia. Eu tenho falado isso para todo mundo, né? E eu tenho, de alguma forma, né, carinhosa, buscado sempre um poeta que possa representar aquele meu convidado de alguma maneira ou o tema que a gente está falando. E eu escolhi para você Clarice Uau! Lispector. Eu acho que aqui esse livro aqui até fala assim, como Clarice pode mudar sua vida. Acho que a Clarice muda a vida de todos nós, né? Então eu achei que tinha a ver, porque a gente falou de mudança de vida, né? Uhum. E a frase que eu escolhi dela para poder iniciar é assim, que eu acho que tem tanto a ver. Não quero a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero uma verdade inventada. Uau! Obrigada! Começamos a live com eu ganhando um presente. Eu Os fiquei convidados também, né? Exato. Eu fiquei muito inspirada da sua história, né? E muito identificada também com as mudanças que a gente precisa fazer ao longo dessa trajetória, dessa construção dessa carreira ou dessa anticarreira, como diz o Tepperman, que é também um consultor que eu tenho admirado muito o trabalho dele. Bem, vamos lá. Durante a nossa reunião de planejamento, você trouxe para mim, foi por isso que a gente mudou o rumo da live, sobre a sua inquietação, né? E a sua busca permanente por novas competências. E que você falou que isso trouxe para você não só a possibilidade do seu desenvolvimento profissional, mas também para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua consultoria. Então, eu queria começar falando sobre isso. Quer dizer, conta pra gente como foi esse seu processo e de que maneira isso que você viveu, ou que vive, tem em relação ao nosso tema, que são as competências para os novos tempos. Tô com temas, né? Isso, por favor. Então, vamos lá. Olha que curioso, né? Eu sou uma pessoa da geração Baby Boomers. A minha geração foi a geração das carreiras lineares. E, curiosamente, isso não aconteceu comigo, né? Dentro da psicologia, do que a psicologia me ofertava, eu comecei transitando pela área clínica, fui para o RH de empresas, me tornei uma consultora e professora. E aí dentro, sempre como você falou no início, muito no recrutamento e seleção, e aí depois fui buscando outros caminhos. Eu acho que o que me levou a isso inicialmente foi inquietudes que inicialmente eu vivia, né, como um erro, e eu escolhi
o erro, eu escolhi a clínica e não era clínica, eu perdi tempo, ou eu escolhi isso e não era mais isso, até que eu fui percebendo que a gente não perde nada, né? Que tudo que a gente vive, a gente acumula repertório e costura lá na frente, né? Conecta lá na frente de uma forma diferente. Então, a minha vivência na clínica hoje me é valiosa, por exemplo, nos meus processos de coaching, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, curiosa e, às vezes, também presto atenção a demandas do mercado, no aspecto profissional, para entender assim, o que o mercado e o cliente também estão me pedindo. E, claro, que eu vou conectar essas coisas, aquilo que me inspira, me dá vontade de estudar, o assunto com que eu quero trabalhar, sempre casando com uma demanda. Nem sempre é um processo fácil, né? Às vezes dá um frio na barriga. Estou aqui na minha estreia nas lives, então, assim, no início falei, uau, será que vou conseguir? Mas acho que isso é das competências também dos novos tempos, a nossa capacidade de um pouco transitar até pelas coisas que a gente não conhece, né? Essa questão mais da plasticidade, que eu costumo dizer. Sem dúvida. Aliás, você falou muito sobre também a questão da zona de conforto, né? A gente conversou sobre isso, né? O quanto que a gente tem que se arriscar, sair dessa zona de conforto, mas também não quer dizer que vai ficar sempre fora da zona de conforto, né? Você trouxe essa questão que eu achei muito legal. Eu não gosto dessa expressão, zona de conforto, porque ela tem um caráter depreciativo, negativo, como se ela fosse exatamente a zona da paralisação, né? E eu acho que a zona de conforto é muito boa, ela não pode ser eterna, né? Mas eu acho que a vida, né? A gente não conheceria o movimento se a gente não conhecesse a pausa. Então, eu acho que a vida é de ciclos. Então, às vezes, você rala muito, sai da zona de, entre aspas, de conforto, constrói e tal, e em algum momento você está colhendo, você está usufruindo. Então, eu acho muito bom ter zona de conforto. O que eu acho que não dá certo é a gente estar na zona da estagnação. Maravilhoso, maravilhoso, super. Bem, então, seguindo nessa pegada, né, do que a gente falou, das competências para os novos tempos, a gente também falou muito de que as empresas, né, e você como uma profissional lá também com essa vivência e seleção, as empresas criam aquelas listas intermináveis de competências, né? Que a gente fala, pai do céu, como é que vai ser isso? Porque não existe essa pessoa, né? Não tem um super-homem que consiga, uma super-mulher maravilha que consiga preencher tudo isso. Como fazer para dar conta de tudo isso? E uma outra coisa que a gente conversou muito foi de essas listas, né? E agora, por exemplo, tem a lista do Fórum Econômico Mundial. Bastou você abrir a rede social, tem milhares de, né, posts, aquelas 10 competências do 2020, 2022, que até vou pedir para as meninas colocarem aqui, para eu não precisar ler todas. Quer dizer, na verdade, até posso dar uma passada, mas fala desde pensamento analítico, a questão da estratégia de aprendizagem, a questão do design e programação de tecnologia, pensamento crítico e análise, solução de problemas complexos, raciocínio, ideação, é tanta coisa, né? Que você fala assim, meu Deus, né? Como é que eu faço para dar conta de tudo isso? E aí, quando a gente começou a falar dessas competências, eu achei muito legal, porque você deu uma simplificada incrível. Você falou assim, Deise, olha só, vamos botar no chão aqui duas que eu acho que são fundamentais para o que a gente está vivendo, para tudo que está acontecendo e para esse novo ciclo, né? Então, eu queria que você nos dissesse, né? Quais são essas que você considera dentro... Até que você fale mais a respeito de tudo isso que eu falei, lógico, mas também nos dê um pouco essa visão que eu achei muito interessante de foco, de prestar atenção em algumas coisas que são essenciais. Uhum. Alguém disse aqui que as listas são angustiantes. Eu acho que é verdade. As listas criam uma exigência e a gente fica achando que vai ser tudo aquilo. E eu a Dani que está falando aqui, a Daniele Dantas, que foi uma das nossas convidadas aqui também. Eu acho que elas são angustiantes. Às vezes, se não tomar cuidado, a gente entra numa exigência, né? E numa vibe assim de que é possível ter tudo aquilo. E eu acho que também vale lembrar
porque nós estamos na era da colaboração. Então, assim, se a equipe reunir todas essas competências aí, tá ótimo, de bom tamanho. Maravilhoso. Sendo que cada um de nós vai trazer alguma competência em prevalência, né? Então, quando você olha para todas essas listas de competências, eu acho que elas um pouco elas se repetem de uma certa forma, né? Elas se desdobram uma nas outras quando você vai olhar no detalhe. Então, se eu tivesse que escolher duas que eu acho, né, que serão realmente, já são competências para o presente, mas que serão para o futuro, é essa questão da plasticidade que eu falei. O que é a plasticidade? Que é a capacidade de se transformar, de você estar diante de uma situação nova que exige de você novas ações, ou novas posturas, ou novas competências, e você consegue aí embarcar. Você tem essa flexibilidade, essa plasticidade, ainda que possa ser difícil no início. E eu acho que até nós temos essa tendência. Se a gente olhar para a pandemia, né, foram muitas as dores da pandemia. Porém, também foram muitas as descobertas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui descobriu competências novas e até prazeres novos, né? Na pandemia. E assim, gente que eu ouvi depoimentos lindos assim nos trabalhos que a gente fez, gente que disse, olha, aquele ali era a única pessoa que poderia fazer aquela tarefa, aquele projeto, mas ele estava afastado, então foi aquele e deu certo, funcionou muito bem. Ou não funcionou 100%, mas funcionou 80% e aquela pessoa descobriu novas possibilidades. Então, eu acho que assim, a capacidade, a gente está voltando para a questão de estar estagnado, eu acho que a plasticidade é a sua capacidade de se movimentar, né? De estar atento ao que o entorno exige de você, está pedindo de você, e, claro, preservando sua identidade, você não vai fazer nada que agrida você, mas encontrar novos caminhos, novas brechas, novas possibilidades. Essa eu acho que é uma. A outra, eu acho que está dentro aí da inteligência emocional, né? Que são as competências relacionais, seja a gente se relacionar bem com a gente mesmo, né? E aí a gente está falando do autoconhecimento e da autogestão das emoções, poder entender nossas emoções, poder comunicá-las de uma forma que seja, que crie pontes com o outro e não distâncias. E a capacidade assim, de criar vínculos, criar parcerias, poder trabalhar em colaboração. Todas essas eu acho que são essenciais, porque eu acho que nós não viveremos, e espero que seja assim, né? Não viveremos mais sozinhos, né? Teremos que aprender a trabalhar em colaboração, porque não fomos educados para isso. Sem dúvida. E até quando a gente fala dessa colaboração, que as pessoas falam, mas estamos distantes, mas nunca antes tão colaborativos, né? Porque a gente, mesmo que fora, em ambientes diferentes, a gente está precisando mais do que nunca criar conexões para as coisas acontecerem, né? O nível de dependência nosso é enorme hoje, né? Eu estava conversando até na nossa vida, estava conversando com a minha mãe outro dia, porque eu preciso do fulano para ir na rua para mim, porque eu não estou podendo ir. Exatamente, você tem que construir uma rede de sustentação por um novo formato de vida, né? Por favor. Fale, Deise. Não, eu ia falar, porque assim, tem coisas que nós não estamos sendo capazes de fazer, outras nós não sabemos fazer, né? E a gente precisa exatamente, como você falou, como um time, colocar em jogo, né? Quem é que pode fazer o que e como para as coisas poderem acontecer. Exatamente. E nos meus estudos da colaboração, a colaboração está muito ligada a uma questão assim do balanço, da equidade do poder. As pessoas têm um poder que é igual, e isso ficou muito claro, né? Quando a gente, por exemplo, muitos de nós sentimos falta, e aí demos valor, né, às nossas ajudantes domésticas, as pessoas que nos ajudam em casa, que talvez muitos de nós não tivessem noção do quanto elas são essenciais e nos dão conforto e possibilidade de alocar nosso tempo no trabalho que nós escolhemos, que é diferente do que elas escolheram. Isso é apenas um exemplo, né? Mas a questão da colaboração, ela vem muito por uma questão, não sei se sempre, mas naquele momento onde você está conversando, onde você está fazendo aquele projeto, não há diferença de poder, né?
Perfeito. Queria trazer também, até ancorado nessa questão da competência, né, das relações e da inteligência emocional, uma coisa que a gente falou muito, que eu queria abrir um capítulo específico para essa pergunta, que é sobre a escuta, né? Queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que é uma grande questão que a gente precisa desenvolver, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu estava fazendo um laboratório de escuta, né, com um Ai, que cliente. bárbaro! A gente fez uma sessão que a gente chama de laboratório de escuta. E o quanto as pessoas se surpreendem, quanto elas se assustam, né? Elas podem até ter consciência de que elas têm uma certa dificuldade de escutar, mas quando colocadas numa situação em que isso é alvo de atenção, elas se surpreendem mais ainda. Fala, caramba, meu nível de escuta é muito ruim, né? Eu estou muito desconectado de mim mesmo e das pessoas, né? Então, você falou de autoconhecimento. Queria abrir esse capítulo da escuta, que a gente falou bastante sobre isso e acho que tem terreno aí para explorar, né? A gente estava conversando, né, um pouco assim, que sempre foi exigido dos líderes, né, a capacidade da comunicação. Mas quando você pergunta para a maioria das pessoas o que elas associam com comunicação, elas vão falar sobre a capacidade de se expressar, sobre a capacidade de argumentar, sobre a capacidade de persuadir, né? E já dizia também o nosso querido Rubem Alves, né, que se perguntava por que existem tantos cursos de oratória e nenhum de escutatória. E dizia, porque ninguém vai comprar. E eu acho que, graças a Deus, você está fazendo laboratório de escuta, né? E nós também estamos trabalhando aqui com a questão da escuta. E você começa a ver isso no mercado. Outro dia eu descobri um consultor australiano que ele só trabalha com esse tema, né? E eu acho uma coisa muito importante, porque a escuta, ela que vai nos permitir o diálogo, né? O estar com o outro. E tem uma frase que eu acho muito bacana, também aprendi lá nessa minha estrada de estudo sobre o diálogo, que é assim, o diálogo se faz no diálogo. Né? Então, quando você diz assim, a nossa live até mudou um pouco de percurso a partir da nossa fala, é a partir do que nós construímos no diálogo. Então, se eu não tenho escuta, não abre espaço para o que vem do outro, então não há diálogo e o meu mundo continua sendo o meu mundo, né? Então, assim, é muito interessante, porque nós viajamos para muitos países para conhecer outros mundos e outras culturas, mas nossa postura, em geral, diante dos outros, por exemplo, numa reunião, não é de conhecer outros lugares, outras visões e outros mundos, é de defender a estação que a gente escolheu parar. Né? Muito bom. Aliás, não é de diálogo, é de defesa ou de debate, né? Ou a gente defende um ponto de vista, ou a gente debate para mudar o ponto de vista do outro, mas Exato. A gente nunca dialoga, né? Exatamente. Então, a gente também tem começado a trabalhar com essa questão da escuta, e como você falou, nos exercícios onde as pessoas elas são convidadas a se colocar num lugar de escuta, os depoimentos são incríveis e lindos, desde gente que sente o corpo tremer, porque, de fato, teve que fazer um esforço para... Maravilhoso esse exemplo. Né? Sim. A gente que diz assim, nossa, estou descobrindo coisas a partir de dar de fato atenção que os meus filhos pequenos falam. Né? Que coisa, então, né? Isso reverbera em coisas mais pessoais, né? E em coisas do trabalho. Por exemplo, gente dizendo, eu sempre olhava aquela pessoa e não entendia por que ela não... Foi um exemplo concreto esse. Ela não gostava de beber e a gente brincava com ela que quem tem mais de 30 anos e não bebe tem algo errado. E um dia essa pessoa, nesse exercício aí, ela parou para escutar e vem toda uma história de por que a pessoa, enfim, não bebia. O que eu quero dizer com isso é assim, muitas vezes a gente fala, como que fulano pensa aquilo? Que absurdo pensar dessa maneira. Que coisa tacanha. Né? Quando, na verdade, se você às vezes para escutar por que a pessoa pensa daquela maneira, da onde que ela acessou tudo aquilo, ainda que você não precisa concordar com ela. Não é uma questão de concordar, mas é a questão de você dizer assim, que interessante, né? Ela prestou atenção naquilo. Muitas vezes a gente vai ver um filme com um amigo ou com o nosso parceiro, e aí você sai do filme e diz, nossa, que cena incrível. E o outro olha e diz assim, essa cena? Porque ele prestou atenção em outra cena.
Então, assim, Exatamente. quando você pensa que se você trabalha de uma forma dialógica, em colaboração, os vários olhares, né, e as várias atenções diferentes às várias cenas vão nos trazer componentes diferentes para pensar uma mesma questão. Então, a gente está ampliando e não reduzindo, né? Exato. Aliás, assim, sem querer te cortar, que você falou do Rubem Alves, só para não esquecer, ele também tem uma frase maravilhosa, né? Que é enorme, mas só um trechinho que ele fala assim: as pessoas, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala bonita a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É Uau! na escuta que o amor começa e é na escuta e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Gente, ele é demais, Incrível. né? Ele é demais, né? É impressionante. O quanto de fato a gente, né, E, não exercita, né, essa arte da escuta, né? não, e não presta atenção, né? Você falou agora, eu estava te contando uma frase outro dia que muito me impactou. Eu estava num workshop e alguém trouxe essa frase, que é uma frase do Shu Han, né? Aquele filósofo coreano que escreveu a... Ui, agora me fugiu. Do Da cansaço. Sociedade do A Cansaço. Sociedade do Cansaço. Ele escreveu um livro que ainda não está traduzido, que é alguma coisa sobre o diverso, né? A expulsão do diverso. E lá pelas tantas, ele tem um capítulo sobre a escuta, e a pessoa que estava conduzindo o workshop nos contou que ele dizia a seguinte frase: o entusiasmo, o meu entusiasmo pode apagar alguma coisa no outro. E eu, na hora, disse assim, como assim? Pois se, na verdade, as pessoas entusiasmadas nos contagiam, né? E aí eu fiquei muito curiosa, fui ler o livro, comprei o livro, e ele diz isso, né? Porque se você, às vezes, está tão entusiasmado, que você está sozinho, né? Você não abre espaço para o outro. E o outro vai se apagando por falta de espaço. Então, quantas ideias nas equipes, né? Nas empresas, elas não se apagam porque alguém acha que algum líder fala sozinho, sabe tudo, né? E eu até hoje de manhã estava falando sobre esse assunto, como eu disse, né, antes, Uhum. e eu lembrei também do que a gente falou, que eu estava comentando, dando aquele exemplo, né, do sequestro da conversa, né? Então, o quanto a gente sequestra a conversa, o diálogo do outro, né, a fala do outro. Você vai me contar uma coisa, você mal começou, mas a minha ideia, a minha experiência é tão mais sensacional que a sua, que eu sequestro a sua fala e não deixo você falar. Então, não, mas olha só, comigo aconteceu muito pior, Jaqueline, porque... E eu sequestro o teu espaço de fala, né? Eu não ouço o que você tem a me dizer, eu não respeito a sua história, a sua vivência, eu não tenho curiosidade por você. Como você falou, eu continuo no meu mundo, né? No meu universo particular, né? Então, Agora, eu acho que é até interessante, porque a gente lê muita coisa e tal, mas eu acho assim, todos nós fomos educados nessa coisa egocêntrica. Eu acho que nós fomos educados assim. Então, assim, eu percebo em mim mesma, tenho que confessar, né? Que é um exercício isso, né? Assim, eu estou me exercitando bem há uns 5 anos que eu comecei a prestar mais atenção nisso, e a gente se pega fazendo isso. É uma coisa horrorosa, não é suficiente ler. é verdade. Não, é verdade. Eu acho que a gente precisa não só ter a consciência, mas de fato. Por isso que eu acho legal, eu não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, não. Mas essas situações que a gente coloca nesses laboratórios, elas são muito emblemáticas, porque elas, de fato, nos sinalizam de uma maneira muito, né, verdadeira fatos do cotidiano, né? E que, às vezes, a gente sozinho, no nosso pensamento, a gente não dá conta do impacto, né? Então, quando você debate sobre isso, acho que assim, até de estarmos falando isso aqui, o debate a respeito dessa questão é muito relevante. Claro. Porque nos faz avaliar práticas que são violentas, inclusive, com as pessoas, né? Olhando na perspectiva da comunicação não violenta. Claro. Quanto somos violentos naquilo que a gente coloca, da forma como a gente fala, da forma como a gente não percebe a necessidade e o sentimento do outro, né?
Então, é o que você tem toda a razão. A gente, por mais que a gente pratique, a gente ainda assim tem muito espaço de aperfeiçoamento, de Ó, desenvolvimento. eu vou contar aqui em público, eu vou me expor. Vou contar em público que eu te contei no particular, Por né? favor. Mas que é curioso, eu fiquei de castigo 10 anos, gente. Meu marido me botou de castigo 10 anos, que um dia ele estava me contando uma história de como é que ele tinha conhecido um compositor, cantor, poeta, e no que ele estava falando, eu dei uma atravessada nele, assim, na minha cabeça eu me conectei com alguma outra coisa, dei uma atravessada e fiquei 10 anos pedindo para ele me contar como é que ele tinha conhecido. Você ficou sem a história, né? Você ficou sem o fim da história, Fiquei né? de castigo, agora já sei, mas fiquei de castigo 10 anos. Por que estou contando isso? Porque eu acho que nós temos esses vícios, né? Então, assim, é um exercício mesmo de tomar consciência, perceber que você faz, né? E se colocar mesmo, tentar se colocar assim, numa posição mais de escuta. Eu até te falei uma coisa interessante. Eu me acho uma pessoa que, se eu me olhar, me avaliar profissionalmente, eu acho que eu sou uma boa psicóloga, sou uma boa coach, fiz muitos anos de análise, tenho uma escuta muito desenvolvida, mas eu estou naquele papel da escuta. Quando eu relaxo, né? Aí é que eu acho que a coisa às vezes. Eu acho que tem isso. Até mesmo as relações mais próximas da gente, a gente tende, às vezes, a não ter tanto cuidado, né? Não ter tanta atenção, né? E Talvez pela relação de confiança também, né? eu até lendo o livro que a gente vai sortear hoje, eu já vou falar dele agora, mas antes de falar, tem uma parte que fala isso, que a falta de polidez vira uma falta de cuidado, né? Então, na medida em que eu vou não escutando, isso vira uma falta de polidez que depois vira um descaso e uma falta de cuidado com o outro. De fato, vira um hábito e isso certamente destrói as relações. Até aproveitando a deixa, eu vou fazer a colocação antes até da outra pergunta, porque eu acabei não falando do sorteio do livro. A Jaqueline, gente, escolheu um livro incrível e eu queria que você dissesse qual e por quê. E a gente vai sortear ao final da live para quem estiver na live, lógico, né? Então, por que, Jaque, que você escolheu O Palhaço e o Psicanalista? Ah, gente, porque eu sabia que nós, né, íamos falar da escuta, eu acho que esse é um tema relevante e eu acho esse livro muito interessante, porque ele é exatamente duas vozes muito diferentes falando do mesmo tema. Então, a princípio, a gente, de novo, poderia se perguntar por que a psicanalista vai conversar com um palhaço sobre a escuta, né? Então, eu acho assim, primeiro que é um livro muito bacana, segundo porque tem o tema, né? Tem a ver com o tema que a gente está falando, mas fundamentalmente porque a gente costuma dizer, mas o que isso tem a ver? E eu acho que o bacana, né, a gente se abrir para procurar novas conexões. Então, o que duas pessoas que aparentemente não têm a ver encontram de conexão, né? Aliás, ele representa aqui a plasticidade, as relações, a escuta, a colaboração, né? Tá tudo aqui representado, né? Isso. Muito. Aí tem uma parte do livro que ele fala assim, gente, olha que sensacional, para fechar um pouco esse capítulo da escuta, né? Uhum. Escutar é um ato de coragem. Isso tem uma relação como chamado poder discricionário da linguagem. Ou seja, quem determina o sentido da linguagem é quem recebe e não quem envia. Estamos livres para receber a mensagem do outro, facultando a quem escuta variar o ângulo ou o acento da sua recepção, privilegiando um aspecto ou outro do que foi dito. Maravilhoso, porque a gente acha que quem é o dono da comunicação é quem comunica, né? Que é o emissor, mas não é, né? O receptor, ele faculta o que ele vai daquilo ali, então a escuta é essencial, né? Quanto melhor a minha escuta, melhor minha compreensão, né? Claro, e numa relação dialógica também vou checar com você se o que eu escutei foi exatamente o que você disse. Porque senão estamos dois, se não fizermos isso, também ficamos os dois sozinhos, né? Cada um na sua, né? Claro. Não tem um cheque de entendimento. Então, gente, olha, o livro é O Palhaço e o Psicanalista. Daqui a pouquinho a gente vai sortear e torcendo para que vocês curtam. Olha o meu como ele é.
Ele é todo marcado. Bem, voltando aqui às nossas questões, a gente acabou falando bastante de como, meio que como desenvolver um pouco essa escuta, do sentido dessa atenção, desse cuidado. Dê umas dicas também para a gente, Jaqueline, sobre essa plasticidade, né? Como é que você vê isso? Quais são, para que eu possa, de alguma maneira, exercitar isto, né? Acho até muito nessa lógica do mindset de crescimento, sair dessa questão fixa, né? Que dicas que você pode nos dar? Olha, eu também tento ler um pouco sobre isso, que eu acho que tem dicas várias, né? Desde, por exemplo, coisas que nos aconselham, né, a chegar nos lugares que a gente tem que chegar por caminhos diferentes, ler coisas que você não costuma ler, tentar entrar em grupos que, a princípio, você diria, o que essas pessoas têm a ver comigo, né? Então, eu acho que, assim, você se expor a situações, de novo, essa é a minha ressalva, desde que não te agridam, também não vou fazer só uma coisa, porque é diferente para exercitar a minha plasticidade quando eu estou assim, absolutamente desconfortável, né? Então, assim, dentro do que você pode se arriscar, ou do que você acha interessante se arriscar, talvez fazer percursos, e aí eu estou falando metaforicamente, nesses percursos dos quais você não tem hábito de fazer. No nosso trabalho, qual é a via pela qual a gente faz isso? É através das conversas e dos grupos colaborativos. Então, é estimulando que as pessoas coloquem seus pontos de vista sobre uma mesma questão. Hoje tem várias técnicas, né, que eu acho que estimulam isso. Então, você tem, por exemplo, o próprio Action Learning, que é uma metodologia que promove isso. Você tem o CODEV, que você tem algumas metodologias que promovem. Mas eu te diria que talvez, para simplificar, se você colocar pessoas juntas, né? E claro que as pessoas elas têm suas sinergias, principalmente se elas são da mesma tribo ou trabalham no mesmo empresa, então elas têm um código em comum, mas elas também têm percepções diferentes, né? Ou, eventualmente, você poder convidar pessoas de outras áreas, ou fazer o exercício de convidar pessoas de fora até. Eu tenho um pouco esse hábito de, às vezes, tentar perguntar para as pessoas o que você acha disso? E algumas pessoas, às vezes, interpretavam isso como uma fragilidade. Olha, você é insegura? Você tem que perguntar para os outros o que eles acham? Não, gente, eu não sou insegura. Eu sou segura do que eu penso. Mas eu gostaria de entender como aquele lá pensa sobre isso. Né? Então, assim, como é que a pessoa que vai receber a minha mensagem recebe aquela mensagem? Por exemplo, esse ano, com os meus alunos, eu assumi uma cadeira nova lá na PUC, e eu era a última disciplina. Então, no primeiro dia, eu fiz uma roda com eles para discutir o seguinte: vem cá, o que nesse 1 ano e meio de curso facilitou a aprendizagem de vocês? O que vocês gostaram de fazer, que vocês gostariam que acontecesse aqui também? Né? Então, assim, em vez de eu decidir sozinha como é que eu ia, claro que eu tinha uma norte para o curso, mas em vez de eu decidir sozinha, vou fazer isso, 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 na verdade, eu fiz um esqueleto, mas eu fui compondo com eles a partir das experiências que tinham sido prazerosas e enriquecedoras e facilitadoras do aprendizado. Então, assim, no nosso trabalho, porque aí eu estou falando que fora do trabalho, né, você pode se arriscar a fazer coisas que você nunca fez, né? Mas dentro do nosso trabalho, a gente escolheu, a gente recuperou a conversa, né, como uma ferramenta que a gente julga muito esquecida, né? As pessoas não conversam mais, elas perderam o hábito de jogar a conversa fora. Eu digo que a gente não joga a conversa fora, a gente põe a conversa dentro. Perfeito, é o contrário, né? Exatamente. Então, vamos jogar a conversa dentro, porque as pessoas estão muito solitárias, achando soluções que elas não compartilham. Sensacional. Então, eu acho que você também desenvolve a plasticidade quando você fala assim, pô, aquele lá resolveu de uma outra forma que eu nunca tinha pensado. Um novo caminho, uma nova possibilidade. Sem dúvida. Né? Aliás, você já começou a falar, eu queria aprofundar, você falou muito sobre esse trabalho que você faz com grupos, né? E acho que é super importante porque você tem até um nome muito legal que é conversas, não é? Que você faz o foco em colaboração, diálogo e o encontro com o outro.
Então eu queria assim, conta pra gente como é que essa prática acontece, que vivências você, de alguma maneira, claro que são muitas, mas assim, que vivências você proporciona a essas pessoas, que resultados você tem percebido, né? Para que a gente possa entender um pouco esse movimento. Eu achei tão legal, a gente conecta com muitas coisas do que a gente já falou, sem dúvida, mas eu acho que tem um modelo que você tem trabalhado que ele é muito diferenciado. Uhum. Eu só queria dizer, só falar em nós, porque minha parceira está aqui. Ah, Ela acabou de falar, ia ser muito boa a conversa dentro, Rose, que é minha oi, parceira aí Rose. nesse trabalho aí das conversas e dos diálogos. Então, é um trabalho que a gente faz aí em coautoria. Aliás, sem querer te cortar, me desculpa, eu acabei não falando. Várias pessoas aqui ao longo do nosso papo estão elogiando. Que conversa deliciosa, que coisa boa, concordando, falando, reforçando a história da escuta, falando sobre a questão do diálogo. Enfim, tá assim, Que tá bom. super. Muitas questões assim, confirmando, né, trazendo para a gente assim, uma confirmação do quanto isso é relevante, necessário, importante. Então, Rose, Rosilene, Rose, né? é. Rose, super prazer, Rose. Você está com a gente na conversa, tenha certeza. Boa. Bom, deixa eu contar um pouco a história, porque lembra quando eu falei lá na frente que nada se perde, né? Que a gente recupera? Sim. Então, quando eu comecei há muitos anos atrás a dar aula, e dar aula lá no MBA e no IBMEC, na época, então eu ficava muito intrigada que os alunos, eu dava aula no gestão de negócios, enfim, mas eu dava cadeira de RH, e os alunos vinham sempre com uma questão nos intervalos. Professora, como é que eu motivo uma pessoa desmotivada? Professora, como é que eu lido com esse conflito? Uma vez até me perguntaram uma pergunta que eu fiquei estatelada assim, professora, como é que a gente aprende a olhar o outro? Ó, Né? Como é que a gente aprende a enxergar o outro? E aí eu fiquei pensando assim, naquela época isso também mudou, mas eu estou falando talvez 15 anos atrás, onde a gente dava muito privilégio a conteúdo nos MBAs, né? sim, sim. Então, eu disse assim, gente, não vai ser por esse caminho. E eu comecei a pensar o seguinte, por que em vez de eu responder, se não seria interessante que a gente ouvisse várias pessoas? Então, naquela época, você vê, eu comecei a pensar em algo que hoje a gente dá um nome aqui na rede de grupos colaborativos, né? E tentei formatar aí alguma metodologia, eu acho que não era a hora, não era o tempo. Então, há 5 anos atrás, quando eu fui me certificar, né, lá pelo TAUS Instituto nas práticas de colaboração e diálogo, nós tínhamos um TCC para fazer. E aí eu resolvi pensar o seguinte, como é que eu ia levar as práticas de colaboração e diálogo para o desenvolvimento das competências softs nas organizações. E, então, idealizei um formato, que é o que a gente usa hoje, que, não privilegia conteúdo. Ele privilegia a criação de contextos dialógicos, né? Então, as pessoas sentam juntas para conversar sobre o tema que está ocupando elas no momento, que elas querem se debruçar e tal. E essa conversa é muito em cima de experiência. Claro que a gente pode ter literatura de apoio, e isso é dado para as pessoas, e é claro que elas podem trazer alguma dúvida, mas a gente sempre conecta essa dúvida com alguma experiência, né? E nessa conversa, ela pode se dar livremente, mas a gente também usa disparadores para essa conversa, que pode ser um filme, um texto, um poema, como você trouxe aqui. São pequenos disparadores que vão dar o start para essa conversa. E as pessoas trabalham muito em grupo, se ouvindo, então nisso já há um trabalho dessas competências relacionais, as pessoas têm que se ouvir, aprender o ponto de vista do outro, e depois elas saem dali com a missão, com uma tarefa, que é como é que eu utilizo isso, como é que eu quero experimentar isso no meu dia a dia. Super. Então, a gente hoje saiu do modelo imersão, né? A gente foi para um modelo que se dilui num tempo maior e que a gente chama aqui de zigue-zague da aprendizagem. Adorei esse termo, adorei. Então, o zig a gente senta junto e conversa. O zag, as pessoas vão para os seus on the jobs, elas tentam
tentam assim experimentar aquilo. Então, vou dar um exemplo. Vamos falar de negociação. Cada um contou suas experiências com negociação, suas dificuldades ou suas competências com negociação. Cada um falou de como é que entende o que é uma negociação ou ganha-ganha e tal. E aí as pessoas vão praticar. Teve gente que foi praticar com colaborador, gente que foi praticar com fornecedor, teve gente que foi praticar com filho, teve gente que foi praticar com parceiro. Né? Aí essas pessoas voltam para contar o que aconteceu, o que elas sentiram, se foi difícil ou não foi, o que descobertas elas fizeram, o que elas acham que elas precisam prestar mais atenção de uma próxima vez. Então, assim, é esse zigue-zague num ciclo de tempo maior, onde todos aprendem da experiência de todo mundo. Quando a gente... E aí, logo na primeira experiência, assim que eu escrevi o meu TCC, que hoje ele é um capítulo de um livro, a gente ganhou um projeto. Isso foi muito interessante, é bacana te contar. Depois a gente soube muito tempo depois que a gente concorreu com 4, 5 empresas que tinham mais tradição. Isso foi logo que a gente entrou para essa área de desenvolvimento, há 5 anos atrás. E a pessoa disse assim: olha, um dos fatores pelos quais vocês ganharam é porque a gente acha que vocês foram as que mais escutaram a gente. Olha, que incrível. E isso, Deise, envolveu 5 reuniões prévias até a gente ganhar a proposta. E todo mundo aqui que é consultor sabe que, uau, 5 reuniões prévias, né? É um investimento, mas eu digo isso no meu artigo, que eu digo assim, que eu aí entendi que o diálogo começou muito antes. Quer dizer, essas reuniões prévias foram a construção de um espaço dialógico com esse cliente. Então, eu e Rose tivemos a oportunidade de conduzir esse primeiro trabalho, ele relatado nesse artigo, e a partir daí a gente começou a falar dele. E aí eu acho importante dizer uma coisa que eu já te contei, que muitas pessoas para quem a gente apresentava essa proposta começaram a nos perguntar se isso era coaching de grupo ou coaching de equipe. Então, a nossa resposta inicial era assim: gente, olha, não bebemos nessas fontes, né, nesses autores, não sei responder. E aí, curiosas que somos, fomos eu, Rose, e até Soninha, que está aqui também, fomos fazer lá a formação em coaching de grupo e de equipe. E a minha conclusão é que são todas essas técnicas, né, e metodologias de facilitação de diálogos. Então, seja coaching de equipe, grupo colaborativo, o nome de batismo que qualquer um quiser dar, eu acho que o importante é a gente promover esse tipo de espaço, né? Independente do nome, né? Nossa, olha, a gente precisa fazer uma live só sobre isso, porque porque é isso, né? É uma transformação nessas metodologias, né? A gente trouxe brilhantemente quantos privilegiam, ainda até hoje, privilegiam o conteúdo ao invés da prática, da vivência, da troca. Eu hoje, muito rapidamente, só para fechar, eu estava fazendo uma atividade, eu falei para minha equipe, eu falei, gente, eu sou do diálogo, eu gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto de passar PowerPoint, eu não gosto de fazer agora vamos separar aqui e responda no Jamboard. Eu detesto o Jamboard, eu odeio aquele negócio, entendeu? Eu quero que as pessoas falem, que elas tragam, que elas se voluntariem, que elas tragam as suas histórias, né? Eu acho isso é transformador. Por favor. Não, já fechei, já falei. Está fazendo exercício. Mas eu já fechei, pode falar. Não, eu acho isso muito interessante, porque assim, é claro que os livros têm seu lugar, eu sei que você é uma leitora voraz, eu também sou, e outro dia eu até fiz uma pergunta interessante, eu estou fazendo pós-graduação agora em diálogos generativos, né, que são diálogos que geram novas possibilidades, e eu fiz essa pergunta, você é minha professora, né? A uma das professoras lá, né? Mas a gente dialoga com os livros também. Claro, né? Porque os livros também nos trazem novas ideias, né? Então, assim, são outros tipos de diálogo, né? Os livros também... Olha, já temos aqui o resultado do sorteio que a minha equipe preparou. Acabei de receber aqui do meu marido, é uma equipe por trás trabalhando. Equipe afetiva e amorosa. Amorosíssima. Olha, a primeira pessoa colocada aqui no sorteio, tomara que esteja aí na live, é a Joana Martins. Eu acho até que eu sei quem é a Joana. Se é quem eu estou pensando, é uma amiga pessoal.
Joana Martins. Vou colocar aqui aguardando, senão eu vou falar o segundo nome. Eu vou fechar, porque a gente tem 7 minutinhos, eu vou fechar aqui a nossa conversa e vou te dar a palavra para você poder se despedir de todo mundo. Márcio entrando, dizendo que o clima está gostoso. Márcio sempre entra só no final, porque ele tem uma live concorrente nesse mesmo horário, entendeu? Não, é simultânea, não é concorrente. Não, o dele é concorrente, porque ele não tinha nada que fazer live às quartas-feiras, entendeu? Eu digo que ele tinha que estar aqui curtindo o nosso trabalho. Brincadeira, Márcio. Sem dúvida, ele se divide, ele é incrível. Ele tá lá e tá cá, daqui a pouco ele já vai me ligar dizendo como foi, porque ele já assistiu. Mas enfim, Jaque, primeiro eu quero assim, te agradecer demais por essa oportunidade, por esse presente de poder estar próxima de você. Como eu disse no início, que seja o início de um novo momento de parceria ainda maior entre nós. Né? Quero muito aprender com você, quero muito compartilhar com você. E para mim foi assim, uma honra poder recebê-la. Eu, para terminar e poder passar a palavra para você e também, de repente, ver quem é que vai ganhar o livro, eu vou fechar também com a Clarice, tá? Oba! E eu acho que tem muito a ver com a gente agora. Que é assim, eu sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas. Minhas tristezas, absolutas. Entupo-me de ausências. Esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve. Médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos feitos com amor e com carinho são para mim recordações eternas, como hoje. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Ui. É demais de lindo isso, né? Então você me tocou muito desde a nossa conversa, desde a nossa ainda o WhatsApp, quando você falou tô dentro, a nossa conversa deliciosa de segunda-feira, essa conversa incrível, essa generosidade sua. Vou falar o segundo nome para te ouvir. Acho que a Joana não apareceu. A segunda é a Fabi. Fabi, psicopedagoga. Fabiana, se você estiver aí. E a terceira é a Lívia Henriques. Então, está nessa ordem. Joana tem 4 minutos para aparecer. Joana, Fabi e Lívia. E eu entrego para você terminar. Gente, tem momentos que a gente não tem palavras, não é verdade? Eu queria também muito te agradecer essa oportunidade. Eu queria poder dizer o nome de cada uma das pessoas que está aqui. Não consigo, porque ou eu olhava para você, ou eu olhava para o que estava aqui. Então, assim, 4, 5 pessoas que eu vi aqui entrar, eu vou citar, mas como se eu estivesse citando o nome de todas, que é o Ângelo, a Soninha, a Cíntia, a Fernanda Zarda, a Fernanda Santoro, a Mabel... Enfim, essas acho que eu pude ver, peço desculpas, mas eu estou citando essas porque isso expressa o meu desejo de citar cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, nos fazendo companhia nessa conversa que realmente foi assim maravilhosa, Deise. Muito obrigada. E que eu queria terminar desejando para você e para a Carreira Bistrô muito, muito mais sucesso do que vocês já fazem. Eu acho que nós temos uma mensagem muito importante para levar para as organizações e, nesse sentido, somos todos parceiros e todos companheiros nessa batalha. Somos de verdade, complementares. Então, gente, um tchim-tchim para a Carreira Bistrô. Obrigada, minha flor, muito obrigada. Gente, olha, também faço das palavras da Jaqueline as minhas, muito obrigada. Só lembrando, quarta-feira que vem vamos estar aqui com o Alexandre Fialho, falando sobre brasilidade. Conto com vocês às 21 horas. E voltando aqui, a Joana, Fabiana, Lívia e a quarta pessoa é a Mônica Garcês. Uau, Mônica Garcês! Mônica, você está aí? Gente, temos 2 minutinhos para fechar a live.
Eu preciso dar esse livro porque ele é precioso. Eu preciso. Mônica Garcês, ó, tem aqui, ó, chegando coisas aqui, ó. Lívia apareceu, pronto. Então eu não vi. Lívia Henriques, entre em contato com a gente para passar o seu endereço, que a gente tem mandado pelo correio. Quando é próximo, a gente manda entregar. E pelo direct, pelo nosso contato, pelo nosso site, para que a gente possa te achar. Lívia, estou aqui. Um beijo a todos vocês, muito obrigada. E até a próxima, Jaque. Até a próxima, em breve. Obrigada, certamente. Grande beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.